A escolha desta fotografia, para já, a minha infância marcou-me muito. Eu penso que aquilo que sou hoje foi formatado logo no início. E nesta fotografia tenho os meus pais, portanto, que foram a minha fonte de inspiração, foram quem me educou. E aqui queria dar algum destaque ao meu pai, porque sempre, um bocadinho se calhar mais do que a minha mãe, sempre me incentivou muito a que eu estudasse, a que eu prosseguisse, a que eu tivesse qualificações. Eu fui a primeira pessoa na minha família a entrar na universidade. Tenho uma prima que também entrou mais ou menos na mesma altura, mas portanto fui a primeira e até a ter o sucesso que tenho tido na minha carreira profissional. E isso se calhar devo ao meu pai, porque sempre me incutiu o facto, quando nós temos mais qualificações, nós também ficamos muito mais livres e temos muito mais liberdade de escolher aquilo que queremos fazer no futuro. Se tivermos menos, as hipóteses são menores. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Elvira Fortunato nasceu a 22 de julho de 1964 em Almada, a terra que esteve até hoje ligada à sua vida pessoal e profissional. Foi uma criança curiosa que gostava muito de ficção científica e foi como cientista que desenvolveu o primeiro ecrã do mundo totalmente transparente e com materiais sustentáveis. A sustentabilidade tem sido um aspecto orientador do seu trabalho na eletrónica de papel, transistores, baterias, painéis solares portáteis, domínios da investigação que a colocam num lugar cimeiro a nível mundial. Com uma carreira com dezenas de prémios nacionais e internacionais, diz que nunca teve complexos de superioridade nem de inferioridade e continua a acreditar que a ciência portuguesa tem capacidade de ir muito mais longe do que se possa pensar. Até porque, como costuma dizer, os eletrões são iguais em qualquer ponto do planeta. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vinda, Elvira Fortunato. Começou por destacar o papel do seu pai e da sua mãe também. Os seus pais foram migrantes, eles vieram de Santarém para perto de Lisboa. Era uma coisa muito comum à nossa geração, os pais serem de outros sítios onde nós crescemos. Exatamente. Muito obrigada por este convite e por estarmos aqui a falar um bocadinho sobre a minha vida. Sim, é verdade, os meus pais vieram com 20 e poucos anos para Almada. Nasceram na Louriceira, concelho de Alcanena, distrito de Santarém, e eu nasci em Almada. A minha irmã tem menos 9 anos do que eu, também nasceu em Almada e fizemos toda a nossa vida em Almada. Mas sim, na nossa geração, nesta geração, era comum os filhos nascerem nos sítios diferentes daqueles em que os pais nasceram e cresceram. A sua irmã
mais nova tantos anos, isso faz com que a Elvira tenha sido uma filha única durante muito tempo. Como é que foi a recepção dessa irmã? É verdade, mas foi boa. Aliás, eu quis sempre ter uma irmã ou um irmão, portanto, eu até não gostava de ser filha única. Isso demorou algum tempo, mas aconteceu, mas gostei muito. Mesmo com uma diferença de 9 anos, foi muito interessante e gosto muito. E é muito mais saudável e muito melhor termos uma família mais numerosa. Com mais gente. O seu pai incentivou-a muito, já disse, para os estudos. Isso significa que ele era mais austero do que a sua mãe? Na parte do estudo, sim. O meu pai interessava-se mais pelas notas, se eu tinha feito os trabalhos, portanto, tinha essa preocupação. A minha mãe não tanto, e se calhar, portanto, tinha delegado essa responsabilidade no meu pai, para não serem os dois a perguntar a mesma coisa. Mas sim, o meu pai teve sempre muita preocupação na escola, na minha educação, e incentivou-me sempre a ir mais além, ou seja, ele quis sempre, o meu pai faleceu com 55 anos, muito novo, mas sempre quis que eu chegasse, e também a minha irmã, chegássemos mais longe. Portanto, mas quando ele partiu, já havia muitos motivos para ter orgulho nesta filha. Sim, já tinha muitos, não tantos como aqueles que tenho agora, mas sim, já havia muito orgulho. Em que é parecida com o seu pai e com a sua mãe? Olha, com o meu pai, acho que no rigor. O meu pai é uma pessoa muito rigorosa, eu também sou rigorosa, gosto muito da verdade, portanto é algo que nos caracteriza. A minha mãe, mais a parte da emotividade, mais do carinho, portanto, eles têm personalidades diferentes. Como é que era o ambiente da sua casa em Almada? Quais são as memórias que tem dessa infância? Há uma infância muito boa, aliás, eu vivi durante alguns anos, até aos 5 anos, mesmo em Almada. Depois aos 5 anos fui viver para o Pragal, até sair de casa, e foram momentos sempre muito bons, portanto uma Almada completamente diferente da Almada que é hoje, mas momentos muito bons da escola primária, das colegas. Eu na altura, eu tinha 9 anos quando se deu o 25 de Abril, portanto tinha ainda um ensino. Em Almada havia a escola para as meninas e a escola para os meninos, eu só tinha colegas, mas tenho recordações muito boas. Eu tenho memórias muito nítidas, tenho cheiros da minha escola primária, da minha sala, da professora, das minhas colegas. Foi sempre a mesma professora? Foi sempre a mesma professora, era a Dona Joana. E que não tenho, por exemplo, do liceu ao mesmo da universidade. Portanto, isto mostra que realmente a escola primária, ou agora o primeiro ciclo, marca-nos, porque nós somos uma folha em branco e somos moldados. Está bem que temos toda a parte da educação que temos em casa, mas os professores marcam-nos, portanto, e a minha professora primária, portanto, o ensino primário que eu tive marcou-me. Quando é que achou que podia ser cientista ou nunca isso esteve durante a sua infância e adolescência em cima da mesa? Não, eu na altura, mesmo em criança, adolescente, nunca me passou pela cabeça ser cientista. As brincadeiras que eu tinha... Queria ser o quê? Nada? Queria ser... Não pensava nisso? Quando estava no liceu, queria ser engenheira. Eu isso sabia que queria fazer coisas, arranjar soluções, etc. Mas as minhas brincadeiras eram as convencionais. Era à altura das Nancies, aquelas bonecas... Eram as cozinhas, os tachos, portanto eram brincadeiras completamente normais da época. Eu só descobri o bichinho, se calhar, a memória mais antiga que eu tenho relacionada com a investigação científica e que talvez me tivesse feito ali qualquer coisa, foi nas minhas aulas de biologia no liceu, em que vi portanto, as células da cebola ao microscópio óptico, e isso fascinou-me. Na altura, de repente abriu-se um outro fascinou-me universo. Estar a ver coisas que o meu olho não conseguia ver, mas que através de equipamentos que podia, e lembro-me dessa imagem, essa imagem marcou-me.
O ser cientista só veio depois, já mesmo na universidade, quando tive contactos com laboratórios de investigação. Eu fui convidada no 4º ano para ser monitora e comecei a trabalhar num grupo de investigação, e aí sim, portanto, foi nessa altura que se fez o clique. E eu disse, não, é mesmo isto que eu quero fazer. E lia muito, eu sei que gostava de ficção científica. Sim. Lia outras coisas ou quando descobriu os livros de ficção científica só queria ler aquilo? Ainda hoje gosto de ficção científica. Eu hoje até não tenho muito tempo para ler, não leio aquilo que deveria, mas gosto mesmo de cinema. Gosto muito de ir ao cinema e gosto muito de ver filmes de ficção científica. Então via aquelas séries do Espaço 1999 na RTP, preto e branco, aos sábados. Sim, completamente. Isso, e o Caminho das Estrelas. Sim, estávamos até à espera que aparecesse, que viesse o dia para ver o que é que ia acontecer no próximo episódio, porque aquilo acabava sempre com qualquer coisa de suspense. Não, isso gosto muito, e aliás é um bocadinho, acabo também por me inspirar um bocado na ficção científica para aquilo que eu investigo, porque eu acho que tem tudo a ver. Portanto, acho que a ficção científica é uma ferramenta muito útil. É um treino, uma espécie também. De treino também. Porque nos abre, porque nos desperta para coisas que não existem agora, e isso, eu gosto de fazer coisas diferentes, de descobrir coisas novas, e acho que a ficção científica é um bom aliado para a ciência. Então mergulhava muito nos livros, sobretudo nas férias grandes. Nas férias grandes ficava em Almada ou ia para a Louriceira, lá para Alcanena? Ia para a Louriceira, portanto nas férias grandes ia para a Louriceira. A minha avó, os meus avós, que era da parte... Conheceu os seus avós todos? Conheci, todos os dois. O paterno da minha mãe e do meu pai. Portanto, passava, e eram brincadeiras giríssimas, porque tenho uma tia minha e um tio que emigraram, um para o Canadá e outro para a França, e depois nessa altura os meus tios regressavam à Louriceira com as minhas primas, os meus primos. Portanto, eram brincadeiras na casa da minha avó, era idas ao Rio Alviela. Aliás, o Rio Alviela é muito pertinho, fica e pertence à freguesia da Louriceira, portanto tenho muito boas recordações dessas vivências. E também conheceu bem o fenómeno dos portugueses, que nessa altura tantos, nessa década em que nós nascemos, tantos que saíram de Portugal. Consegue perceber agora a pouca compreensão que existe para muita gente em relação àqueles que procuram Portugal, como os portugueses nessa altura e mesmo agora procuram outros lugares para ter uma vida melhor? Não. Aliás, compreendi e aceito completamente. Não aceito aquilo que se diz hoje em dia e a forma como se trata quem escolheu Portugal para trabalhar e para viver, porque nós também já o fizemos no passado e continuamos a fazer em condições diferentes, como é evidente, mas cada vez mais nós somos europeus, nós somos pessoas do mundo. Está preocupada com a Europa? Estou porque vivemos tempos como nunca vivemos, portanto o que se está a passar é tudo novo, porque temos uma guerra, mais do que uma guerra, temos várias guerras na Europa, fora da Europa, com visões muito diferentes, e estou com algum receio. Eu, que sou uma pessoa otimista por natureza, gosto sempre de ver em qualquer problema uma oportunidade, um desafio, mas preocupa-me. Não estou ainda muito pessimista, mas estou preocupada. Porque nós crescemos com conflitos, sempre houve conflitos, não é? Não sei se é daquelas pessoas que, mediante também as oportunidades que foi tendo e abrindo-se o mundo para coisas melhores, para os direitos serem adquiridos e confirmados, se a sua decepção é maior agora porque já haveria uma obrigação civilizacional de não termos estas barbaridades, basicamente, que estão a acontecer. Claro, porque no fundo estamos a ter algum retrocesso. Portanto, nós quando adquirimos coisas e coisas melhores, portanto é sempre positivo. Quando chegamos aí e parte
disso que conseguimos ganhar Começa a ser desmantelado. começa a ser desmontada, e é muito pior, porque há um retrocesso e é muito mau. Então voltemos aos seus tempos da faculdade, onde depois acaba por conhecer o seu marido. Teria sido muito diferente se o seu marido não tivesse a mesma profissão, não tivesse os mesmos interesses. Teria ido tão longe como quando tem ido? Não, nós somos eu costumo dizer, nós somos um rochedo. Somos uma rocha. Não. O que é que sustenta essencialmente esse rochedo? Esta vida de cientista é difícil, portanto, é trabalhosa. Não quer dizer que as outras não o sejam, mas há que dar muito do nosso tempo familiar, etc. Portanto, para além de ser uma paixão e de gostarmos muito daquilo que fazemos, temos que abdicar de algumas coisas para trabalhar naquilo que gostamos. E se não trabalhássemos na mesma área, talvez fosse difícil percebermos o outro lado. Portanto, e isso é perfeitamente normal. E eu, relativamente àquilo que me perguntou, se calhar se não estivéssemos na mesma área e trabalhássemos juntos, se calhar eu não teria, ou eu tivesse uma outra pessoa que não tivesse a minha profissão, se calhar eu não tinha chegado onde cheguei, porque é difícil. Reconheço que é difícil e isso ajudou. Tem uma filha? Tenho. Em que área? Que área é que ela escolheu? É, Catarina, ela está nas ciências, não na minha área propriamente dita. Não poderia ter ido para outra área, senão ciências, acha? Mas ela escolheu aquilo que quis. Portanto, nem eu nem o pai nunca lhe dissemos é melhor ir para esta área, que as probabilidades de emprego ou de sucesso são maiores. Não, nunca lhe dissemos isso. Agora reconheço que é difícil, nós não chegamos a casa e fechamos a ciência. Como é evidente, nós falamos de ciência, falamos de trabalho em casa, e ela ouve, ela viaja, ela conhece o mundo inteiro, desde os Estados Unidos ao Japão, ao Havaí, exatamente devido até à ciência, ao facto de nós trabalharmos nessa área. Portanto, se calhar era difícil para ela não seguir, porque também acabou por descobrir que esta área, mesmo dando muito trabalho, tem coisas muito boas. Aliás, costumamos dizer, as raízes são amargas, mas os frutos são muito doces. E ela acabou por seguir, não exatamente na área em que nós trabalhamos. Ela neste momento está a fazer o doutoramento com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, entre a Escola de Medicina da Universidade Nova e um instituto no País Basco, na área também da biomedicina. Mas é uma área, portanto, diferente, é na área do cancro. E sente que a sua filha, de alguma forma, para ela é um desafio ter os pais com os patamares que já atingiram, ter uma mãe com dezenas de prémios? Sente que isso lhe provoca alguma pressão ou não? Há uns anos sim, portanto há uns anos, e até não foi muito benéfico, portanto causou-lhe alguma, porque era sempre identificada como uma filha de, e tinha que ser ou igual ou melhor. Portanto, mas entretanto isso foi uma fase que já passou, e neste momento, acima de tudo, o que ela sente é um grande orgulho, e fica muito contente em ter a mãe que tem, ter o pai que tem, e acho que é um orgulho enorme. Também tem orgulho em todos os prémios que já recebeu? Claro que sim, imenso. Quem não gosta de ganhar, de receber prémios e de ver o seu trabalho ser conhecido e reconhecido. E é sempre um objetivo que tem em mente, ou só pensa nisso depois? Não, aliás, eu costumo dizer, já disse várias vezes, o meu trabalho não é em função dos prémios, portanto os prémios acontecem, é evidente que há casos em que eu me candidato, se vejo que tenho todas as condições para me poder candidatar a um tal prémio, a um prémio específico, candidato-me, mas a sua grande maioria sou indicada e não sou eu que concorro para receber esse prémio. Não trabalho atrás de prémios, mas é evidente que os prémios, e até é bom que na área da ciência esse trabalho seja reconhecido, valorizado, exatamente porque nós precisamos de ter mais ciência. E em Portugal valorizamos pouco a ciência? Podíamos valorizar mais. Realmente tenho pena que tenha existido um retrocesso relativamente à área da ciência e do ensino superior. Nós, no governo que eu integrei, tínhamos a ciência e o ensino superior à parte, portanto era um ministério, com o atual governo, portanto esse ministério fundiu-se com o Ministério da Educação.
Portanto, a ciência e o ensino superior acabam por não ter o destaque e a importância, como é evidente, que tinham no passado. E isso tem pena, porque o futuro de qualquer país depende da educação, da ciência e do ensino superior. Isso é extremamente importante, não é preciso estar a repetir. Isso há estudos, está reconhecido a nível internacional. Manteve-se sempre por Almada e quando fez o seu curso em Almada, a faculdade era muito diferente daquilo que é hoje e também se deve ao facto de Elvira Fortunato ter ficado em Almada a trabalhar. Olha, eu na altura que estava, portanto, como eu já disse, durante o meu processo educativo, eu cheguei ao 12º ano, eu queria ir para a engenharia, queria fazer uma engenharia. E nessa altura tinha acabado de se instalar no Monte da Caparica a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Ali perdida, no meio dos arrabaldes da Almada. Exatamente, aliás, era complicado chegar lá na altura. Teria menos de 5 km do sítio onde eu vivia, portanto, então, até era quase... Parece que nasceu ali só para estar à sua espera. Para não ter que sair para até muito longe. Até parecia mal eu querer fazer uma engenharia, morar a 5 km de uma faculdade nova e com engenharias novas e não ter ido para lá. Portanto, e fui, na altura era difícil, portanto, aquilo eram quintas, no inverno com as chuvas nós chegávamos todos enlamados. Enlameados, exatamente, porque eram lamas, não havia ainda estradas à volta, e hoje em dia o campus universitário não tem nada a ver com aquilo que existia em 82. Do que é que se orgulha daquilo que tem feito naquele estabelecimento, naquela instituição? Ai, orgulho-me imenso, aliás, quer eu, quer o meu marido, porque construímos uma equipa, construímos e deixamos um legado científico, deixamos riqueza científica, todos os laboratórios, as infraestruturas e pessoas que, no fundo, vão dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos. Isso, para mim, é o melhor que pode existir. Portanto, nós, quando nos reformarmos e quando deixarmos de estar na universidade, a nossa área não termina, porque a nossa área tem seguidores, tem colegas nossos que, entretanto, agarraram e estão lá e que trabalham todos os dias e que vão ainda enriquecer mais a área que nós alavancamos do zero. Há uma característica sua que é a capacidade de comunicar o seu trabalho, porque eu imagino a quantidade de vezes que já lhe pediram para explicar o que é isso da eletrónica de papel. O que é? Quer explicar mais uma vez? Posso explicar, assim de uma forma muito simples. Eu gosto muito de cozinhar. E por vezes faço analogias, e aliás a culinária também tem muita ciência, tem química, tem física. Eu, para fazer um transistor, seja de papel ou não, um transistor normal, e um transistor é como um interruptor, ou liga ou desliga, tal e qual, ou está on ou está off. E eu, para fazer um transistor, preciso de 3 materiais, da mesma forma que preciso de 3 ingredientes para fazer um bolo. Farinha, açúcar, ovos. Para o transistor preciso de 3 materiais. Materiais condutores, metais, materiais isolantes, como o vidro das janelas é isolante, e um material semicondutor. Portanto, 3 ingredientes. E aquilo que nós fizemos no transistor de papel foi substituir um desses materiais, que é o isolante, que é o vidro, por uma folha de papel. Uma folha de celulose, papel não conduz eletricidade. Nós não temos cabos elétricos de papel. Temos de cobre, porque o cobre é um condutor elétrico. Então substituímos. Hoje em dia até parece uma coisa muito simples, mas realmente fomos os primeiros a fazê-lo no mundo. Nunca ninguém tinha feito. E, portanto, uma solução mais económica e mais sustentável. Aliás, isso é uma característica do nosso laboratório, é a sustentabilidade. Nós trabalhamos em materiais e tentamos sempre que possível trabalhar com materiais abundantes, materiais não tóxicos, e como temos que processar os materiais para fazer o transistor ou para fazer o sensor, aquilo que seja, nós usamos também tecnologias amigas do ambiente, ou seja, não poluentes e que utilizem baixas temperaturas. E só para ter uma noção, o transistor de papel foi inventado em 2008
muito embora já nós trabalhássemos na sustentabilidade há alguns anos, e só em 2015 as Nações Unidas lançaram os 17 Objetivos de Sustentabilidade. Portanto, nós estávamos muito à frente e acho que ainda continuamos em algumas áreas. E não só a ciência em si, aquilo que fazemos, os próprios laboratórios, os reagentes que utilizamos, toda a química, os processos, a forma como gerimos os resíduos, é sustentável. Aliás, nós estamos neste momento a finalizar a certificação do My Green Lab, em que o próprio laboratório onde nós fazemos ciência, ele próprio, a forma como funciona, é sustentável. Quando começou o seu trabalho, não havia tantas mulheres na ciência como há hoje. O ser mulher colocou-lhe obstáculos, trouxe dificuldades ou nunca sentiu isso? Eu reconheço que isso é um problema, mas o facto de ser mulher nunca me colocou problemas. Aliás, na área da investigação científica e na carreira académica, nós temos os mesmos salários, portanto, um professor catedrático ou uma professora catedrática, ou a qualquer altura, qualquer posição da sua carreira, os salários são exatamente os mesmos. Agora, reconheço que há muito menos professoras catedráticas que professores catedráticos, assim como portanto, há menos... estão lá, mas estão noutro lugar da hierarquia, exatamente, as portanto, mulheres. E isso, por alguma razão, existe o Dia Internacional da Mulher, portanto, porque há um problema, nós somos até mais mulheres no mundo do que homens, que é outra coisa, uma também das minhas causas. Aliás, eu quando fui vice-reitora da Universidade Nova, coordenei um projeto europeu na área de igualdade de género, porque lá está o Objetivo de Sustentabilidade das Nações Unidas, o número 5 é igualdade de género, exatamente porque há esse problema. E nós eu coordenei esse projeto, desenvolvemos o plano de igualdade de género para toda a universidade, porque somos obrigados a ter nas instituições... E também nisso foi pioneira. Aí também fomos pioneiros. E também entrou na política, foi ministra durante 2 anos. Gostaria de ter continuado nesse lugar? Em primeiro lugar, eu não tinha experiência política, mas gostei imenso. Acho que é um orgulho para um português fazer parte e integrar e ter esta responsabilidade governativa, portanto acho que foi uma honra e fiquei muito e estou eternamente agradecida ao António Costa por me ter convidado para ter esta pasta da ciência. 2 anos para aquilo que nós queríamos fazer e para aquilo que nós nos propusemos fazer foi curto, porque mudar coisas demora tempo, especialmente com máquinas muito burocráticas, pesadas. Um dos seus focos foi combater a burocracia. Sim, e não consegui, aliás. Mas porquê é que existe essa burocracia? Ela serve quem? Olha, também eu costumo dizer isto é como a cebola, portanto, a cebola tem muitas camadas, portanto, e a burocracia são camadas e camadas e camadas que nós colocamos. E por vezes diz que a burocracia vem de Bruxelas, e é verdade. Aliás, isso é também um dos problemas da Europa, e até há vários relatórios, até o relatório de Draghi, que diz isso. Temos que diminuir a burocracia, mas também em Portugal há muita burocracia, porque eu penso que cada vez que há uma mudança se quer acrescentar mais um passinho, e depois é assim, toda a gente acaba por ter muito medo de fazer qualquer coisa, de tomar decisões. De tomar decisões, e então tem que ter... para não de assumir decisões. Então tem que existir uma cadeia em que cada um dá um bocadinho até chegar acima, quer dizer, Mas isso é um problema grave. É um problema grave e é um problema que nos tira competitividade a todos os níveis, portanto isto prejudica o país na sua globalidade, seja educação, ciência, seja empresas, economia, portanto é qualquer coisa, mas eu reconheço que é difícil mudar e é uma coisa que, como são... Aliás, eu uma vez ainda nem sabia que ia ser ministra, numa reunião que eu e alguns investigadores tivemos com o António Costa, eu levei-lhe uma folha A4 com um desenho em que eu tinha cá em baixo uma nuvem verdinha, que eram os investigadores, tinha uma nuvem azul cá em cima, que eram os governos, os políticos, portanto tudo nuvens bonitinhas, e depois entre
o governo e os investigadores, nós, sociedade, tínhamos uma nuvem preta que era a máquina burocrática. E passam os governos e a máquina fica. Portanto, o que se mantém é a nuvem negra. Essa nuvem negra mantém-se, mas não é que não seja impossível mudar, mas também é preciso saber quem queira mudar, quem não se conforme com isso. E demora algum... Que foi o seu caso, quis mexer na burocracia. E demora algum tempo, ainda consegui mudar algumas coisas, mudei, mas o resto aquilo é complexo. Portanto, nós estando cá de fora, eu própria, estando cá fora, dizia coisas, mas uma pessoa quando chega lá dentro é difícil, portanto, e a realidade é completamente diferente. E a realidade dos seus alunos e destas gerações mais novas também é muito diferente da sua realidade. Como é que olha para esses desafios das pessoas mais novas agora? E em relação ao estado do mundo também? Nós temos uma geração que eu acho muito mais informada do que aquela que eu tive na minha altura, porque hoje em dia com as redes sociais, e vamos assumir que só estamos a falar de notícias boas e de coisas só de informação útil e não de desinformação. Informação validada, portanto acabou por ser também muito mais democrática e chega a toda a gente, portanto, e no meu caso, na minha geração, isso já não acontecia, portanto nem todos tinham acesso a tudo. Hoje em dia todos têm acesso a tudo. Nós hoje estamos rodeados de inteligência artificial, estamos rodeados de todas estas tecnologias e nós próprios temos que as utilizar e mostrar, porque o pior que nós podemos fazer é deixar que uma tecnologia nova chegue e que nós não a utilizemos e mais do que isso, temos que ensinar a como utilizar, exatamente para que os nossos jovens, os estudantes, não cometam erros ao utilizá-la, têm que saber utilizar. Isto é como a internet quando apareceu também existiam pessoas que tinham medo, agora o que é que vai acontecer à internet? Não, nós temos é que nos adaptar, nós, professores e nós os mais velhos, é que temos que nos adaptar às novas gerações. Não são as novas gerações que se vão adaptar a nós, não, nem pensar. Portanto, somos nós e esse trabalho está do nosso lado. E os mais novos têm tempo para refletir? Os mais novos, por vezes, não utilizam, eles têm tempo, não utilizam esse tempo para refletir, porque vivem muito em redes sociais, têm muitas solicitações, coisa que na nossa geração isso não acontecia, portanto, nós tínhamos mais tempo disponível, porque não éramos tão solicitados por tantas coisas. Hoje em dia é completamente diferente, mas temos que nos adaptar. Mas a ciência precisa de tempo. A ciência precisa de tempo, claro, e hoje em dia as novas tecnologias ajudaram e estão a ajudar e muito a ciência. Numa altura em que há uma tendência de adesão ao populismo e à extrema-direita em vários lugares do mundo, na Europa, também em Portugal, em que é que encontra justificações para isso? Eu penso que, e aliás, olhando até um bocadinho para a situação atual das últimas eleições, eu noto que há muita desinformação. E noto que muitas pessoas acabam por ser arrastadas para esses movimentos, não porque acreditem ou conheçam bem aquilo que esses movimentos dizem, mas como uma forma de protesto face ao anterior. Aliás, eu vivo no distrito de Setúbal, numa zona em que o Partido Comunismo estava muito bem alicerçado, e eu ouvi ainda agora recentemente nas notícias, entrevistas a trabalhadores reformados, pessoas mais velhas do que eu, que sempre votaram no Partido Comunista e a dizerem que tinham votado no partido da extrema-direita. Portanto, é difícil qualquer pessoa perceber como é que se pode ir de um lado, fazer esta viagem tão distante de um lado para o outro. Portanto, eu penso que é mesmo uma forma de protesto.
Recentemente saiu um livro sobre a sua vida, do jornalista Virgílio Azevedo, que acompanhou a sua carreira durante quase 20 anos, nomeadamente no Semanário Expresso, e há uma coisa que ele escreve e que me chamou a atenção, que o seu sucesso nacional e internacional se deve também a uma visão profundamente democrática da forma de ensinar, investigar, inventar, liderar, que assenta em valores como o trabalhar em equipa, o partilhar vitórias, dar visibilidade ao trabalho dos outros, que não só o seu, fazer pontes, diálogo, ouvir, promover a igualdade. Acha que o país precisa de mais gente assim? Na escola, nas universidades, nas empresas, na política, em quem toma decisões? Eu não quero agora estar aqui a fazer um autoelogio a mim própria, mas também gostei, porque já conheço o Virgílio há 20 anos. Ele conhecia o meu trabalho já há muito tempo e tinha escrito, porque era aqui no Expresso quem escrevia sobre ciência. Mas eu própria achei interessante essa conclusão, porque uma coisa é ter bocadinhos, e ele, ao juntar esses bocadinhos todos no livro, também com a parte mais pessoal e depois com a parte profissional, ele próprio chegou a essa conclusão, e eu concordo. Portanto, acho que sim, e é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu sempre gostei de partilhar os sucessos, os insucessos, trabalhar em equipa. Aliás, eu gosto muito de futebol, isto é como um jogo de futebol. Nós temos uma equipa, temos um treinador, mas temos uma equipa, temos que ter jogadores. Portanto, quando se ganha, as vitórias são de todos, e é verdade. Portanto, ninguém nestas áreas, eu sou talvez a face visível, o rosto visível, mas há toda uma equipa a trabalhar. E essa equipa tem que ser motivada, tem que ser acarinhada, porque são todos importantes. Têm todos, seja a senhora da limpeza que limpa os laboratórios todos os dias, no final do dia, todos têm uma importância crítica para o sucesso do nosso trabalho. Percebe que isso não é assim em muitas dimensões da nossa vida coletiva? Percebo. Mas acho que se calhar este é um dos caminhos. Em relação àquilo que é o reconhecimento do seu trabalho, há quem esteja à espera que ganhe um Nobel. Também espera isso? Não, eu não estou à espera disso. É evidente que um prémio Nobel é qualquer coisa que aparece passados muitos anos, e que basicamente aquilo que mede é o impacto que uma determinada descoberta, um determinado trabalho teve na sociedade. Eu, olhando para trás, sei que não propriamente, se calhar, ainda na área da eletrónica de papel, mas na área da eletrónica transparente, em que nós temos patentes com a Samsung, em que nós fomos pioneiros também no mundo, não sozinhos, mas em conjunto com um investigador americano e um investigador japonês. Nós conseguimos desenvolver estes novos materiais para toda a parte dos mostradores, dos transistores que estão nos mostradores. E isso foi uma revolução a nível internacional. Portanto, se calhar um dia, agora depende, há também outras áreas, mas nessa área penso que nós aqui em Portugal demos um contributo muito importante numa área que tem um impacto enorme, que é a área dos mostradores. Nós estamos hoje em dia rodeados de mostradores, de tudo, e cada vez mais. Para alguém que nasceu nos anos 60 e que está cá no século XXI, nesta década, quais são as suas maiores preocupações? Quais são os maiores desafios que vivemos atualmente? Neste momento eu estou a viver pela primeira vez, e a minha geração está a viver pela primeira vez guerras. Nós estamos a viver no país, mas estamos a vivê-las também de uma forma... Estamos mais ou menos mais envolvidos. Exatamente. Isso é novo, portanto é uma sensação nova para esta geração. E isso preocupa-me muito. Portanto, neste momento aquilo que me mais preocupa é a forma como nós vamos superar, terminar, resolver este problema de territórios, porque eu costumo dizer, território é poder. Portanto, o poder está muito ligado exatamente aos territórios.
Relativamente a... Mas uma vez que eu sou otimista, também tento sempre olhar, vivemos nestes problemas, mas temos que continuar, e mesmo na área da ciência, na área do ensino superior, que é a área onde eu me integro, temos que olhar para estes problemas e ver oportunidades nestes problemas, e ver o que é que nós podemos fazer mesmo com as novas tecnologias, tentar ajudar a Europa em áreas críticas ou em áreas em que a Europa se pode destacar ainda relativamente ao resto do mundo, seja na área, por exemplo, estamos a trabalhar agora na área dos materiais avançados, assim como há o CHIPS Act na área dos semicondutores, nós vamos ter o CHIPS, o Materials Act, trabalharmos na parte da biotecnologia, indústria farmacêutica, portanto temos que nos agarrar, mas temos que trabalhar mais em equipa em termos europeus. Nós não podemos estar a trabalhar a 27, temos que estar a trabalhar a uma Europa, porque se continuarmos a trabalhar a 27, nós vamos deixar de ter influência no mundo, de deixar de influenciar aquilo que temos feito ao longo destas centenas de anos e da riqueza que a Europa tem. Para o seu otimismo também contribui que eu não sei se quer partilhar connosco, também contribui uma capacidade de ter paciência para esperar resultados? Até em termos pessoais e em termos profissionais, não gosto de esperar muito tempo. Não sou muito paciente. Então eu estava enganada, porque eu estava a fazer-lhe esta pergunta justamente porque achei que um cientista, quando coloca uma determinada questão, não tem a resposta logo imediata. Sim, depende dos tempos. É evidente, porque a ciência é infinita. Portanto, então, vou fazer a pergunta de outra maneira. A partir da sua própria experiência, o que é que pode partilhar para nos dar razões para sermos otimistas? Então, na área em que eu tenho trabalhado, se calhar, se alguém nos dissesse que Portugal não podia, que era impossível de fazer transistores para a área dos mostradores em Portugal, se calhar isso era impossível, toda a gente dizia que era impossível de fazer, e no entanto foi possível. Portanto, nós temos que, como também referiu há bocado, eu não tenho complexos de superioridade nem de inferioridade. Portanto, se os outros conseguem, eu também consigo, e não tenho que ficar à espera de nada. Portanto, no fundo é trabalhar. Portanto, é termos paixão por aquilo que fazemos, é termos muito brio naquilo que fazemos, não esconder, ter orgulho na nossa história, no nosso passado. Nós já fomos tão bons há 500 anos, eu acho que os genes ainda andam por cá. Quer dizer, nós há 500 anos fomos quase donos do mundo inteiro. Com todo o mal que também fizemos pelo caminho, mas desbravámos outros. Mas conseguimos fazer, éramos muito menos, e conseguimos chegar onde mais ninguém conseguiu chegar no mundo. Portanto, eu acho que nós temos que nos recordar daquilo que já fomos, daquilo que conseguimos, e trabalhar muito, e ter paixão, e ter brio, e gostar muito deste retângulozinho aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3.
Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.